Ei, pessoal, tudo bem com vocês? Então, hoje a gente vai encerrar essa maratona de teorias tradicionais. Então, o tema da nossa aula é a teoria contingencial. E para a gente fechar com chave de ouro essa unidade, vamos fazer então uma breve contextualização, conhecer melhor a teoria. Vamos ainda discutir sobre algumas contingências e a sua influência nas organizações. Vamos também conhecer melhor o que é o ambiente operacional e o ambiente contextual, e assim vamos finalizar a aula com as principais contribuições e apreciação crítica em relação a essa teoria. E assim, para a gente introduzir mesmo nessa breve contextualização, é interessante a gente destacar que nessa perspectiva contingencial é apresentada então o quê? Uma forte ênfase no ambiente e também a poderosa influência que esse ambiente ele então, né, faz sobre as organizações. Então, nessa teoria, a gente vem entender então que não há nada de absoluto nas organizações, que tudo é relativo e tudo depende, e que as variáveis ambientais, elas são variáveis independentes, enquanto as variáveis organizacionais, elas são dependentes dentro de uma relação funcional do tipo se então. E com isso, então, gente, nós vamos destacar também aqui que o enfoque contingencial ele consolida-se a partir então das proposições mesmo das teorias dos sistemas que a gente viu na última aula. E assim, a gente, baseando-se mesmo dentro dessa concepção da organização como um sistema aberto, e que esse, né, está aí em contínua interação com o ambiente em que ela está inserida, refutam então os princípios aí universais de administração e defendem que uma variedade de fatores, tanto internos quanto externos, podem influenciar os resultados organizacionais. Assim, esses autores, então, eles introduzem os pensamentos e toda essa perspectiva, considerando que havia uma modernização, agora toda uma percepção da influência do ambiente externo, da complexidade crescente do ambiente organizacional e, além disso, que novas tecnologias estavam surgindo com uma velocidade assim, muito rápida e estavam sendo adotadas pelas organizações. Então, cabe o que? As organizações a começarem, então, o que? Buscar soluções emergenciais. E assim, aqui como se fosse realmente um mapa mental de tudo que a gente vai ver hoje durante a nossa aula, a gente tem então que nessa teoria o foco ele é então nos fatores externos, quanto a gente fala aí de mercados, clientes, governo, então a gente vai falar do ambiente operacional e do ambiente contextual. A gente vai dar uma ênfase nesse caráter adaptativo das organizações ao seu ambiente externo. Então, hoje, isso é assim, sabe, é como se fosse realmente uma lei a ser seguida, acompanhar e adaptar ao, né, ajustar a esse ambiente na qual a organização está inserida é um fator primordial para que ela se mantenha ali, né, sobrevivendo e também mantendo-se competitiva. E aqui a gente traz também uma visualização da tecnologia como um fator contingencial. Além da tecnologia, a gente vai falar também dessas incertezas no ambiente externo, da tarefa, do tamanho das organizações. E ainda a gente tem uma ênfase em questões pontuais aí que se referem à estratégia, estrutura, tecnologia e, como eu falei anteriormente, ao tamanho versus também aí a questão do mercado. Vamos fazer uma crítica e também, né, porque existe sim essa crítica em relação à abordagem prescritiva da administração e também a questão para a gente, né, finalizar aqui essa noção realmente da teoria como um todo, ela busca, né, realmente uma explicação às mudanças tanto na estrutura quanto também nas tecnologias e a partir
de quê? Da influência que esses fatores, como a gente mencionou, eles acabam, né, interferindo aí e influenciando mesmo de fato. Mas aí eu convido vocês a pensarem comigo o que seria então uma contingência. Quando a gente fala o tempo todo, né, da teoria contingencial, a gente aqui tem que destacar que essa palavra contingência significa algo incerto ou eventual, que pode suceder ou não, dependendo das circunstâncias. Então, refere-se a uma proposição cuja verdade ou falsidade somente pode ser conhecida pela experiência e pela evidência, e não pela razão. Então, muitas vezes, quando a gente fala de algo, a gente quer ter controle, a gente quer ter aquela previsibilidade que a teoria burocrática buscava. Só que, na realidade, aqui a gente cai, então, nesse cenário que muitas coisas podem acontecer ou não podem acontecer. Então, a gente tem aqui, então, um cenário incerto, eventual. E quando eu pergunto para vocês assim, vocês acham que pode ocorrer agora uma crise econômica ainda maior? E aí pode ocorrer uma crise política também com uma proporção assim, né, também mais significativa no próximo semestre? Então, diante de um cenário que de fato hoje a gente tem vivido, isso pode acontecer ou não, mas a gente tem que tentar buscar então o quê? Quanto mais evidências, para que a organização também ela não seja pegue de surpresa ali caso isso aconteça. Então, quando a gente for falar realmente na teoria da contingência, a gente vai dizer que não existe um único e melhor jeito de se organizar, de se gerir uma organização. Então, com isso, a gente vai ter que, tentando mapear, monitorar esse ambiente externo, a gente vai buscar sempre trazer a melhor forma. Mas não é a única forma de se administrar. E a gente tem nessa teoria não apenas um principal idealizador, mas a gente teve principais autores que vão trazer então as suas contribuições, como por exemplo Bernays, Chandler, Lawrence, dentre outros, mas que todos acabam se unindo mesmo para trazer que as organizações, então, elas precisam de fato serem vistas como um sistema composto por subsistemas e definindo por limites que identificam em relação ao suprassistema ambiental. E a gente vai ver melhor sobre isso. E assim, os teóricos, eles ainda apresentam uma reflexão que todas as teorias anteriormente apresentadas, estudadas aqui na nossa disciplina, cada um vai ter um enfoque e vai, naquele momento ali, proporcionar uma análise de certa e determinada situação do que outro enfoque ou combinações aí de enfoques. O que eu quero dizer com isso? Que, como a gente falou, não há uma única forma da gente gerir, administrar as organizações. E aqui eles ainda complementam que também não há uma única teoria capaz de dar as respostas e atender a todos os tipos de organizações, casos e a todas as circunstâncias. Então, quando a gente precisa fazer uma análise mais concentrada mesmo nas tarefas, no nível operacional, a administração científica ela vai trazer para a gente enfoques e elementos que vão ser assim essenciais para aquela determinada análise, considerando aí então a circunstância, né, o enfoque que a gente também está dando na organização. E quando eu preciso falar muitas vezes dos recursos humanos, então eu vou ter aí as escolas, né, a escola, né, de relações humanas e a teoria comportamental, que vai me auxiliar muito nessas análises. Então, a teoria da contingência, ela acredita então que para a gente conseguir resolver ou até mesmo ter aí reflexões, né, para atender as demandas organizacionais, cabe então a gente entender qual que é o enfoque e qual teoria que pode me auxiliar aí com variáveis, né, com formas de análises, para então eu conseguir resolver esse meu problema. E contudo, a gente tem assim que a teoria contingencial, ela
Pode ajudar muito, e vai ajudar, como a gente vai ver, os administradores, principalmente, a entender qual que é o ambiente e que esse ambiente, eles são diferentes e estão em rápidas mudanças. Então vai o quê? Requerer mesmo que as organizações, elas tenham uma estrutura interna de funcionamento que acompanhe o quê? Adequadamente essas transformações para que ela consiga então ser eficaz, eficiente e obtenha os resultados esperados. Então, quando a gente fala que na teoria contingencial as organizações são sistemas sociotécnicos ativos no ambiente, é para visar realmente influenciar e controlar de fato os recursos dos quais ela depende. E assim, na teoria contingencial, a gente vai ter então um conjunto de pesquisas que vão, e até hoje a gente ainda está caminhando para entender de fato quais são as principais contingências. E como que essas contingências influenciam a estrutura da organização, influencia as tecnologias e principalmente os resultados esperados por essas organizações. Assim, algumas das contingências e suas influências já foram apresentadas como a incerteza e complexidade do ambiente externo, o tamanho da organização, a tecnologia e a tarefa. E assim, quando eu falo da questão da incerteza e complexidade do ambiente externo, é como a gente comentou até anteriormente. Ou seja, muitas vezes as organizações elas acabam sobrevivendo ali, se vendo como sistemas realmente fechados, preocupados com só os elementos internos e acabam muitas vezes deixando que os elementos externos também sejam monitorados. Então, por exemplo, a gente fala que a crise hoje, né, de saúde sanitária, ela foi de fato uma contingência. Ninguém esperava, então foi um fato eventual e que até hoje é incerto. Por mais que a gente já tenha evoluído, né, muito quanto pesquisas, né, e para entender de fato a doença, a gente ainda tem esse grau de incerteza muito grande. Então, algumas organizações nesse contexto, quando começou-se então, né, a identificar essa contingência, começam então ter atitudes, ações, estratégias para conseguir muitas vezes o quê? Encontrar oportunidades dentro daquele cenário que ele é totalmente incerto. E aí que a gente fala, organizações, então, algumas, elas vão já entender que existe essa incerteza e complexidade do ambiente externo e vão trabalhar então para modificar muitas vezes, né, o seu funcionamento, a sua estrutura e também, né, toda a questão aí de estratégias e outras acabam muitas vezes o quê? Não conseguindo ir adiante. Então, organizações que fecharam as portas de fato. Então, aqui, inclusive, os autores falam que ambientes mais estáveis e previsíveis demandam estruturas muito mais o quê? Burocratizadas mesmo. Agora, quando a gente fala de organizações que estão nesse ambiente turbulento, que as tecnologias evoluem com uma grande rapidez, então a gente agora já fala que o grau de incerteza e complexidade vai requerer também o quê? Um maior grau de inovação. E em geral, essas estruturas organizacionais, elas tendem a ser muito mais flexíveis, enxutas, e as organizações acabam também sendo o quê? Mais descentralizadas. Então, aqui a gente diz então o quanto que as organizações acabam, né, tendo que trabalhar a questão de ter uma estrutura mais centralizada, mais burocrática e outras que vão ter estruturas mais dinâmicas, mais flexíveis, diante ao ambiente onde elas estão, né, situadas. Ainda a gente tem uma outra contingência que se refere ao tamanho da organização. Até coloco aí para vocês. O aumento do tamanho de uma organização traz problemas de coordenação. Por exemplo, o tipo de estrutura organizacional adequado para uma organização de 10 mil empregados seria ineficiente em uma organização composta por 20 indivíduos. E isso, qualquer razão que a gente fizer, né, a gente pode refletir aí o contrário. Então, ou seja, a organização ela tem que muitas vezes adaptar a sua estrutura
por causa realmente das mudanças no tamanho da organização. Então, se ela está crescendo ali quanto o número de funcionários, então muitas vezes cargos, as funções, os papéis, tudo isso tem que ser revisto e ela tem que conseguir se adaptar, né, a essa nova realidade. Quando a gente fala na questão de tecnologia, aqui eu estou dizendo para vocês o seguinte: a tecnologia ela vai se referir mesmo a esse o quê? Processo quando a gente fala na análise sistêmica que a gente tem as entradas, o processamento e os inputs, a gente tem aqui as tecnologias muito presentes nesse processo de transformação das entradas nos meus outputs. E cada organização vai ter tecnologias, desde as mais rotineiras até as mais complexas aí, customizadas. Inclusive, alguns autores apresentam que, do ponto de vista organizacional, a tecnologia ela é a aplicação do conhecimento científico à produção, know-how e suas manifestações físicas, como máquinas, equipamentos, instalações, constituindo assim um complexo, né, de técnicas usadas então na conversão dos insumos em produtos e serviços, como falei anteriormente. E assim, todas as organizações, então, de fato, elas vão utilizar, né, alguma forma de tecnologia para executar suas operações e realizar também as suas tarefas. Mais ainda, a gente pode considerar que a tecnologia, o termo, ele pode ser utilizado sob dois diferentes ângulos, como, por exemplo, como variável ambiental ou como falamos agora, variável organizacional e interna, né? Quando a gente fala dessa questão aí da tecnologia como variável ambiental, seria realmente como um componente do ambiente que a gente vai ver bem assim presente no ambiente contextual e que vai, na medida em que as organizações adquirem, absorvem, né, incorporem, de fato, tecnologias criadas e desenvolvidas por outras organizações. E aí, quando a gente já fala da tecnologia como variável organizacional, é essa discussão que a gente levantou, que é um componente que a organização incorpora ali no nível técnico, operacional, para ela então atingir seus resultados. E ainda, gente, cabe destacar que alguns autores até levantam mesmo, sabe, conforme o arranjo na organização, distingue mesmo três tipos de tecnologias. Eles falam sobre a tecnologia de elos em sequência, tecnologia mediadora, tecnologia intensiva. Ainda alguns falam sobre dois tipos básicos, que seriam tecnologia flexível e a tecnologia fixa. Então, assim, isso aqui só para mérito mesmo de discussão e quem tiver curiosidade aí de investigar melhor sobre os tipos de tecnologias. E ainda, a última contingência que suas influências apresentadas também seria a tarefa. Por quê? O tipo de tarefa que uma organização busca realizar influenciará a sua forma de administração. E aí a gente tem que tarefas complexas requerem estruturas que vão de alguma forma ali possibilitar, né, essa coordenação entre os membros em busca de soluções mais o quê? Complexas também e inovadoras. Então a gente quer dizer com tudo isso que a visão então aí contingencial traz que diferentes ambientes proporcionam para as organizações aí diferentes estratégias e, consequentemente, a utilização de diferentes estruturas e tecnologias organizacionais. E cabe então à organização identificar muito bem qual que é o seu ambiente, quais são os fatores, as variáveis que vão de fato ali influenciar nessas decisões, quanto estrutura, quanto estratégia e quanto também as tecnologias. Aqui eu trago para vocês um caso bem simplificado de uma organização carioca que estava aí querendo se introduzir em um mercado, um novo mercado. Então, olha só, com sede no Rio,
mas de olho no crescimento do mercado paulista, que representa 43,4% da produção em prêmios, a Sul-América Seguros decidiu criar uma diretoria executiva para atuar naquela cidade. Além disso, a empresa também decidiu unir as áreas de marketing, vendas, planejamento, produção, numa única vice-presidência de vendas e marketing. E também que essa mudança era justificada aí para tentar unificar as ações de venda, comunicação e relacionamento, marketing direto, a questão também da internet e inteligência de marketing. O resultado esperado é estreitar laços com os corretores e clientes locais. Então aqui é um caso onde uma organização ela se reestrutura, ela muda de fato a sua estrutura organizacional com vista em uma variável externa, que no caso seria o quê? O crescimento do mercado paulista. Então, a gente vê essa mudança vista a partir de um monitoramento de uma variável do fator externo. E quando a gente fala em fator externo, e aqui agora a gente vai falar sobre o ambiente externo, que é de fato um termo muito utilizado e recorrente na teoria contingencial, a gente tem que o ambiente organizacional, ele é composto pelo ambiente interno e o ambiente externo. E aqui, o ambiente externo é o contexto que envolve o quê? De fato, externamente a organização. Então, é onde essa organização ela está inserida e ainda esse ambiente ele pode se desdobrar aí em ambiente geral ou contextual e ainda no ambiente tarefa ou operacional, que vamos ver agora um pouco melhor sobre isso. E lembrando também que o desafio é que as organizações, pouco sabem a respeito de seus ambientes. Então, vamos entender o ambiente geral, que é considerado aí um macroambiente, ou seja, um ambiente genérico e comum a todas as organizações. Então, tudo que acontece no ambiente geral afeta direta ou indiretamente todas as organizações de maneira genérica, considerando aí que afeta também então os meus fornecedores, os meus parceiros, os meus concorrentes. E quando a gente fala desse tipo de ambiente, é um conjunto então de quê? De condições comuns para todas as organizações, como por exemplo, ele é formado pelas condições aí tecnológicas. O desenvolvimento tecnológico que ocorre no ambiente provoca influência nas organizações, principalmente quando se trata de tecnologia inovadora, dinâmica e de futuro imprevisível. Então, com isso, as organizações precisam adaptar-se e incorporar tecnologia do ambiente geral para não perder o quê? A sua competitividade. Quando a gente fala aí da questão de condições legais, então essas constituem-se a legislação vigente que afeta direta ou indiretamente as organizações, auxiliando-os, ou até mesmo impondo aí restrições às suas operações. Então aqui a gente quer dizer que tem então as leis de caráter comercial, trabalhista, fiscal, civil e dentre outras, que constituem então os elementos normativos aí para a vida mesmo das organizações. Quando a gente fala da questão de condições políticas, se refere então às decisões e definições políticas tomadas em nível federal, estadual, municipal, que influenciam e que orientam as condições econômicas. E aí, por sua vez, as condições econômicas, elas constituem a conjuntura que determina o desenvolvimento ou a retração econômica e que condicionam fortemente as organizações. Então, a gente tem exemplos aí como a inflação, a balança de pagamentos do país, a distribuição de renda interna, constituem aspectos econômicos que influenciam e de forma assim profunda as organizações. Temos também as condições
demográficas como taxa de crescimento, população, raça, distribuição geográfica, distribuição por sexo, idade, que são aspectos que determinam características do mercado atual e futuro. Então, uma vez que a organização ela consegue entender que ali as pessoas elas estão, né, envelhecendo, então já traz para aquele mercado uma característica futura. Condições ecológicas, que são as condições aí relacionadas com o ambiente natural, a natureza, que envolve a organização, o ecossistema, refere-se mesmo ao sistema de intercâmbio entre os seres vivos e o seu meio ambiente. E até mesmo, gente, existe também a chamada ecologia social, que as organizações influenciam e são influenciadas por aspectos como poluição, clima, aquecimento global, né? Transportes, comunicações, que é bem interessante também a gente pensar sobre isso. E temos as condições culturais, que aí, por sua vez, a cultura de um povo penetra nas organizações por meio do quê? Das expectativas de seus participantes ali, de seus consumidores. Então, todas essas condições do ambiente geral, elas acabam que formando um campo dinâmico de forças que interagem entre si e tem um efeito sistêmico. Enquanto o ambiente geral é genérico e comum a todas as organizações, cada uma delas tem o seu próprio ambiente particular, o que a gente denomina como ambiente tarefa ou operacional. E ele é considerado aí como microambiente mais próximo, imediato, específico de cada organização. Constitui o segmento do ambiente geral do qual a organização extrai suas entradas e deposita, né, seus outputs, resultados, né, os produtos e serviços. E nesse ambiente, a gente tem então os fornecedores, que são, né, de fato aí, que fornecem os recursos que uma organização ela vai necessitar para trabalhar. Então aí a gente tem os recursos materiais, que, né, tem os fornecedores de matéria-primas, que formam o mercado de fornecedores. Temos os recursos financeiros, então também temos fornecedores de capital, que formam o mercado de capitais, os recursos humanos, né, os fornecedores de talento, que formam aí os mercados de candidatos e etc. Né, aí adiante a gente tem os clientes ou usuários, que são os consumidores mesmo das saídas da organização. Temos os concorrentes, que cada organização ela não está sozinha, né? A gente sabe aí que existe de fato uma disputa com outras organizações, e essas disputam os mesmos recursos, que são as entradas, e também os tomadores de saídas, né? Que são os nossos clientes aí ou usuários. E concorre tanto por recursos e quanto por clientes. Então, isso que é legal também a gente, né, parar e pensar, refletir. E, por fim, aí, a gente, de forma, né, mais resumida, nós temos as entidades reguladoras, que cada organização está sujeita a quê? A ações de várias outras organizações que procuram regular ou fiscalizar as atividades. Então, temos que sindicatos, associações de classes, órgãos protetores aí do consumidor, né? Anvisa, a gente tem vários órgãos que vão então agir como entidades reguladoras. Então, com tudo isso, a gente tem que as mudanças no ambiente, tanto no macro quanto no mínimo, trazem o que para as organizações? Incerteza e aquela constante o que? Imprevisibilidade. E a incerteza é o principal desafio, então, que elas acabam, né, tendo que lidar. Então, ter uma percepção e interpretação sobre essas variáveis, sobre essa realidade ambiental, faz com que muitas organizações consigam que remanejar mesmo suas estratégias e pensar, né, em formas aí de sobrevivência, de crescimento ou estabilidade e de melhores resultados. E ainda, gente, é importante destacar que lá em 1961
Burns e companhia, eles realizaram uma pesquisa para verificar mesmo a relação entre suas práticas administrativas e seu ambiente externo. E eles encontraram diferentes procedimentos administrativos nas indústrias que até hoje a gente traz, né, para reflexão. Elas foram então classificadas em dois tipos, organizações aí que são consideradas mecanicistas, né, que compõem esses sistemas mecânicos, e as organizações orgânicas, né, que compõem os sistemas orgânicos. Então, as organizações mecanicistas, elas apresentam as seguintes características. A estrutura dela é burocrática, baseada mesmo, né, em uma minuciosa divisão do trabalho. Os cargos ocupados por especialistas com atribuições claramente definidas. As decisões são centralizadas, né, concentradas na cúpula da empresa. Temos também a questão da hierarquia rígida de autoridade baseada aí no comando único, um sistema de fato mais rígido de controle, amplitude de controle administrativo ele é estreito, porque a gente vai ter também muita ênfase em regras, procedimentos formais, ênfase também nas perspectivas mais clássicas, né? A gente consegue visualizar muito bem a administração científica, teoria clássica, burocrática nesse contexto. E as organizações orgânicas, elas já apresentam uma estrutura o quê? Mais flexível, com pouca divisão do trabalho. Os cargos, eles são continuamente modificados e redefinidos por base dessa interação com outras organizações. As decisões já são descentralizadas, né, delegadas aí a níveis inferiores. As tarefas executadas por meio do conhecimento que as pessoas têm da empresa como todo, uma hierarquia mais flexível, a amplitude de controle já é mais ampla, existe uma maior confiabilidade ali nas comunicações informais, e assim a gente tem uma ênfase aí nos princípios da perspectiva mesmo humanística. E hoje a gente vê que muitas organizações elas precisam de fato, né, adotar aí essas características dos sistemas orgânicos, e a gente cada vez mais vê organizações com culturas mais Google mesmo, mais flexíveis, com horários também, né, mais dinâmicos, e outras organizações que fazem parte desses sistemas mecânicos forçarem muitas vezes a barra aí para se tornar uma organização orgânica. E aí a gente tem que muitas vezes elas se esbarram aí com muitos desafios, principalmente culturais, estruturais, dos próprios fundadores daquela organização. Então, o que é importante? Entender melhor o ambiente. Se é um ambiente que é mais estável, permanente, então a gente, né, tem aí algumas características mais básicas. E já para esse ambiente mais instável e dinâmico, por exemplo, trabalhei muito tempo com organizações do setor de tecnologia da informação que atuam de fato um ambiente altamente dinâmico. Então elas precisam de ter essas estruturas mais flexíveis e dinâmicas também. Bom, gente, então para a gente finalizar a aula de hoje, eu tenho então aqui como principais contribuições as seguintes reflexões que fizemos. Bom, a teoria então contingencial ela traz que não existe uma única maneira adequada de administrar. Então não tem essa receitinha de bolo, até porque nós estamos lidando aqui com pessoas. Então essas pessoas, cada uma, a gente também viu isso na teoria comportamental, elas possuem personalidades diferentes, percepções. Então cada pessoa é única. Um outro fator que existem vários caminhos para atingir os objetivos propostos. Então, a gente tem também aqui, né, trazer essa reflexão e análise de entender as variáveis contextuais, as variáveis operacionais do nosso ambiente. Aí a identificação de contingências que foram tarefas, tamanho, tecnologia e a própria incerteza do ambiente, e que cabe ao administrador adaptar suas organizações a essas características do ambiente, que é um desafio gigante, imenso. Então, assim, em 2018 eu trago uma pesquisa com isso, de doutorado, que
buscou ainda elencar dentro de cada ambiente como que as organizações podem estruturar ali uma rotina de monitoramento para que elas consigam fazer leituras, né, sistemáticas ali daqueles conhecimentos, informações e ter, né, uma aprendizagem organizacional e, consequentemente, melhores resultados. Então, assim, a gente tem isso ainda quanto desafio. Então, é uma sugestão aí de futuros estudos assim permanentes. E quanto à apreciação crítica, é legal então a gente também trazer aqui uma contribuição que, né, temos uma identificação via pesquisa empírica de várias contingências que influenciam o desempenho organizacional. Temos também, né, uma contestação aí dos princípios gerais da administração, então, né, pegando assim mais as teorias que tiveram como abordagem sistemas fechados. A teoria contingencial, ela traz também para a teoria organizacional que tudo depende do contexto. Então, muitas vezes, quando comecei, né, a falar com vocês as teorias e tudo mais, às vezes a gente quer respostas muito prontas para os nossos problemas. E às vezes a gente responde um depende. E isso frustra muitas vezes um gestor. Ele queria uma solução e você vai começar a falar com ele que depende. Então, assim, até entender então melhor as variáveis, né, melhor as circunstâncias e tudo mais, a gente vai ainda permanecer aí nesse, né, nesse depende. E também que a pesquisa sobre as contingências ainda, elas são, como eu falei anteriormente, inesgotáveis. Então a gente tem aí que muito campo ainda a ser estudado para entender melhor as contingências e a influência delas nas organizações. Assim, então, gente, nós podemos finalizar entendendo que as organizações, elas, né, a estrutura de uma organização e seu funcionamento são dependentes da sua relação com o ambiente externo. É uma teoria que muda o foco mesmo da gestão de dentro para fora, que vai enfatizar muito o ambiente, as necessidades do ambiente sobre essa dinâmica aí organizacional, que não, né, como eu falei, não existe a melhor maneira e que nem tudo é absoluto. Então, por exemplo, quando a gente para pensar em uma farmácia do bairro, que influências ambientais podem afetar essa farmácia? Então, muitas vezes o gestor ali, ele nem pensa, eu tenho uma organização de pequeno porte ou uma micro e vou ter muita influência externa. E tem influência de todos os lados. Por exemplo, ambiente econômico. Será que o aumento das taxas aí de juros, variação cambial, aumento da inflação, aumento do salário mínimo, afeta essa pequena farmácia? Quanto também ambiente legal, será que as mudanças na legislação sanitária, nas leis trabalhistas, fiscais, podem atingir o mundo dessa pequena farmácia? Quanto ao ambiente político, será que as condições políticas do país podem ajudar ou prejudicar o dia a dia dessa pequena organização? E, por fim, o ambiente demográfico. Então, aí será que também que as variações na taxa de crescimento, também na questão quanto religião, raça, distribuição geográfica, podem também influenciar essa farmácia? Ou seja, todas essas condições interagem entre si e suas forças juntas têm sim um efeito direto ou indireto nessa farmácia do bairro, como em qualquer outra organização, independente do porte dela. E a gente acaba trazendo muito que as teorias, elas, e grande parte delas são mesmo, feitas para grandes organizações multinacionais, mas cabe a gente trazer também essa reflexão e às vezes alguma adaptação para o mundo das pequenas empresas. Então, com isso, gente, as principais referências utilizadas na aula de hoje foram estas, e mais uma vez cabe destacar que esse material ele foi gerado a partir delas e também de imagens da internet. E que esse material é exclusivamente voltado para fins acadêmicos e didáticos, ilustrativos. Muito obrigada!